entre nós recebe uma mulher que carrega uma força silenciosa. Mari Ocean, que é gerente comercial e de marketing, alguém que sabe como poucos a importância dos bastidores, do acolhimento, da presença verdadeira. Eu particularmente conheci a Mari em Gramado, na feira da Geronto Fair, e eu pude perceber o quanto ela recebia com muita atenção toda e qualquer pessoa naquele evento. É uma pessoa que prepara o palco para muitas pessoas, que prepara espaço para muitas pessoas e automaticamente brilha muito nos bastidores. Uma mulher que traz verdade, que traz os sonhos e que carrega um sorriso que acolhe todas as pessoas. Eu precisei fazer esse pequeno rascunho para conseguir apresentar essa mulher. E Mari, eu quero te agradecer muito por ter aceitado o meu convite. É um prazer estar aqui contigo. E eu já gostaria de te deixar uma pergunta. Quem é a Mari fora dos eventos, quando não está entregando nenhum evento, e sim no seu próprio bastidor? Primeiro, obrigada pelo convite. Acho que foi uma grata surpresa desse ano ter te conhecido, né? Acho que a gente tem algumas coisas bem a ver uma com a outra, histórias, né, que se cruzam, e eu acho isso sensacional da vida. Mas a Mari, do evento que tu conheceu, é muito parecida com a Mari fora dos bastidores. Ela é uma pessoa, né? Eu sempre digo, eu sou uma pessoa que gosto de pessoas. E isso eu trago para dentro dos bastidores de um evento, né, com que eu trabalho, mas a minha vida se move por isso, né? Eu sempre fui muito ligada às pessoas, eu sempre fui muito acolhedora com as pessoas, realmente é algo que nasceu comigo, né? Mas a Mari, de dentro da vida, né, digamos assim, fora dos bastidores, ela não é aquela Mari que quer ficar no correrio, né? Todo mundo às vezes chega para mim e diz: tu dá conta de tudo, que correrio, quanta coisa tu faz, como que tu dá conta, né? Muitas vezes a gente se obriga a dar conta, né? Mas a Mari, na verdade, surpreendentemente para muitas pessoas, gosta do sossego também. Uau! E esse ponto já vou aproveitar e conectar. Não quero dar conta de tudo. Estávamos falando nos bastidores sobre isso, né? O projeto Mulher Maravilha, a mulher que ao mesmo tempo é mãe, é esposa, que assume muitos cargos, que tem múltiplas fontes de renda, que às vezes fica no palco, que entrega nos bastidores, que é filha. Quantos cargos, convites e funções às vezes a gente fica acumulando, se sobrecarrega e vai se perdendo, né? O quanto virou moda por um tempo realmente ter esse acúmulo. Nossa, eu tô sem tempo, eu tô correndo, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. Eu acho que a gente está num novo movimento de clareza sobre isso, né? Mas o quanto é importante tu trazer aqui pra gente. Quando que houve esse despertar na Mari? Eu não quero ser como a manada. Eu quero ser leve, eu quero ser feminina, eu quero ocupar meu espaço, sim, mas sem me negociar. Me diz se faz sentido essa minha linha de raciocínio. Faz muito sentido, eu concordo completamente. Eu acho que isso foi um processo de anos, assim, na minha vida, né? Eu passei por um processo na vida de estar buscando coisas, às vezes vazias. A gente sempre tem aquele pensamento, quando eu conseguir determinada coisa, daí eu vou ser feliz. Quando eu chegar em tal lugar, eu vou ser feliz, né? E a gente fica adiando essa felicidade porque ela nunca chega se a gente realmente não olhar para o que realmente importa, né? E eu, por muitas vezes, busquei isso. A gente estava falando nos bastidores, né? Eu te falei, eu fiz uma bariátrica em 2016, achando que aquilo também fosse uma mudança de vida e tudo mais, e foi, né? Mas ainda assim, era um vazio, né? A Mari ainda tentava buscar coisas em diversos... em pessoas, em festas, em relacionamentos de amizade, tudo que tu imagina, em ocupar o tempo o máximo possível para não pensar. Então eu sempre estava buscando, né, alguma coisa para me completar, digamos assim. E o tempo foi passando, né, eu fui casada, né, me divorciei, mas ali eu conheci, né, em um determinado momento da minha vida, algo que me completou muito, que foi quando eu conheci o amor verdadeiro de Deus.
Então, eu me senti filha amada, né? Eu me senti profundamente amada. E me sentindo amada, eu vi só um pouquinho. Eu preciso parar e refletir na minha vida que eu não preciso provar nada pra ninguém, porque ele já me amou sem eu ter que fazer nada. Não é sobre o que eu faço, o que eu entrego, que faz eu ser amada por quem me ama, né? Então, quando eu me senti realmente muito, muito amada, eu comecei a dar uns passos que eu digo que são para trás, mas na verdade são para frente, né? E hoje eu me sinto vivendo completa, né? E por me sentir completa, hoje eu estou a caminho do altar, né? Eu tô noiva. Hoje eu me sinto pronta para receber o que essa pessoa tem para me dar, inclusive, né? Então, acho que a Mari, ela aprendeu que eu não tenho que dar conta de tudo e que às vezes a gente quer dar conta de tudo porque a gente quer provar para alguém que a gente é capaz, que a gente é boa, que a gente, né? E a sociedade pressiona, assim, né? Mas o meu ponto principal foi esse. Não me senti amada por Deus e o amor dele transbordou realmente sobre a minha vida. Eu não precisava provar nada para ninguém mais, né? E é assim que eu tenho vivido hoje. E essa decisão de viver o amor genuíno, que é realmente sem cobranças, né? Sem rótulos e muitas vezes, em todas as vezes, totalmente sem cargo algum. A gente não precisa mostrar resultados, a gente é o próprio resultado do que ele nos criou, né? E esse movimento trouxe mais leveza, acredito eu, e automaticamente muitas outras coisas foram acontecendo naturalmente. Não digo que sem esforço, né? Porque eu acho que a gente sempre precisa se esforçar com algo. A gente precisa renunciar a muitas coisas. Mas essa busca incansável que hoje as mulheres vivem para pertencer a um espaço, a um local, a pessoas, para se encaixar. Você vê hoje o quanto isso traz um esgotamento físico, né, mental, pessoas adoecendo de várias formas, você até trouxe isso particularmente. Como que você vê hoje que, de alguma forma, quem já despertou para esse movimento conseguiria auxiliar essas mulheres para esse movimento de venha descobrir quem você é, para alcançar realmente a verdadeira felicidade sem estar atrelado a coisas, mas sim no ordinário, né? A gente comentou até em Gramado, né, já quando a gente se conheceu, que muito que acontece entre as mulheres é uma competitividade, né? Então a gente não tem espaço muitas vezes de ser vulnerável, né? E eu precisei 35 anos da minha vida, vou dizer 32, né? Porque há 3 anos atrás, assim, 33 anos da minha vida para descobrir amigas, mulheres, que realmente me deram espaço para ser vulnerável, não apontaram o dedo para aquelas vulnerabilidades e não apontam até hoje. Elas me corrigem, me confrontam, mas elas me acolhem, né? Elas não vão lá falar e me detonar para outra mulher. Não, elas vão me ajudar a me edificar, né? Então, eu precisei de 33 anos da minha vida para encontrar, né, esse caminho e essa linha de também não repetir isso, né? Porque a gente faz o tempo todo, né? Na nossa cabeça, a gente está julgando. Eu soube da tua história agora, tu soube da minha também, né? Um pouco mais a fundo. E a gente tem essa naturalidade de querer sempre expor o outro, ou julgar o outro, ou fazer um comentário, e a gente não sabe. Então, eu acho assim que a gente que encontrou, né, esse caminho, a gente tem a obrigação de dar espaço para as pessoas serem vulneráveis. E isso eu falo em questão entre mulheres e entre os homens também. A gente fala muito dos nossos amigos que eu tenho, casais, amigos, que os homens também precisam se mostrar vulneráveis uns para os outros e se ajudarem. Eles também não têm que dar conta de tudo no sentido de sou o dono de tudo e a mulher também não, né? Então eu acho que nós somos feitos para ter equilíbrio uns com os outros, né? E eu acho que independente de homem e mulher, a gente precisa olhar para as pessoas como pessoas,
como seres humanos. Então, quando a gente olha como ser humano, a gente tem que dar espaço para a vulnerabilidade vir. Perfeito. Eu concordo com absolutamente tudo que tu trouxe. E esses dias eu estava com meu filho, 5 anos, sentado no sofá. E ele brincou, mãe, a gente precisa jogar na Mega Sena. Deus, tá bom, filho, a gente vai jogar na Mega Sena. Mas o dinheiro não é a solução, né, mãe? Eu só acredito que não, filho. É o amor que é a solução. E óbvio, quando a gente se torna mãe, a gente mais aprende do que ensina, né? E eu fiquei reflexiva sobre aquilo, só que é a maior verdade. O amor. Eu olhar para ti de forma genuína, de igual para igual, porque realmente somos iguais. E esse movimento da vulnerabilidade é sem os recortes que normalmente nós estamos acostumadas a ver. Porque é muito lindo a gente ver o palco pronto e as pessoas palestrando. Eu fiquei muito reflexiva em Gramado. Por quê? Porque era um assunto totalmente desconhecido para mim, então estava sendo uma oportunidade de eu ter aulas gratuitas o tempo todo, né? Tanto das pessoas que estavam expondo quanto dos palestrantes e ver o teu movimento. Eu te confesso que eu fiquei igual uma menininha olhando assim, nossa, como ela consegue ter esse olhar tão apurado para tantas coisas ao mesmo tempo, né? Mas eu sei que isso é um dom e isso é treinável. E quando eu estava lá, sendo realmente ouvinte e aluna, eu fiquei olhando sobre essa questão de a gente conseguir se conectar cada vez mais, porque cada mulher tem a sua voz. Todas nós temos as nossas oportunidades, conforme a missão e o propósito que nós temos. E a vulnerabilidade, ela não é a fraqueza. Ela é a força na sua potência máxima que nós temos. Porque hoje a Mari, para estar a caminho do altar, ela passou por um processo. E nos bastidores nós falamos sobre isso, né? Esse processo, eu não nego esse processo, eu não me arrependo desse processo. Eu faria tudo de novo. Assumir que eu faria tudo de novo, mesmo sabendo as dores que eu passei. Como é isso para a Mari? Como que a Mari conseguiu esse resultado e essa definição? Não, esse processo é importante, porque quando estamos dentro de um processo, a gente quer que o processo acabe. Mas a gente não fica ali, ouvinte, eu estou sendo aluna do meu próprio processo, né? É muito louco. É louco e sim, tu tem total razão. Eu passaria, né, por todo o processo de novo, digamos assim, porque eu sei hoje, né, o resultado. Na hora a gente não faz ideia e a gente quer morrer e acha que é o fim do mundo. Mas, o processo todo que eu passei, ele me colocou diante de erros meus. Passei por coisas muito pesadas, assim, né, no passado, né? sensíveis, mas ao mesmo tempo a gente sei que foram culpas de pessoas, né, de relacionamentos, né, enfim, mas ao mesmo tempo, quando eu decidi viver esse processo em Deus, como eu te falei, eu fui confrontada tu não é a última bolachinha do pacote. Então esse confronto me trouxe crescimento. Como eu te falei, fiquei no meio de pessoas, amigos e amigas que me confrontaram também. E me coloquei à disposição para realmente me olhar no espelho e ver o que eu preciso, onde está escondido as coisas que eu não estou vendo, né? E eram muitas camadas, muitas camadas. E às vezes a gente não se permite, porque a gente está tão para viver no palco da perfeição e da entrega e da produtividade, que a gente esquece de parar e a gente nem tem tempo para corrigir rotas, né? Então, muitos anos eu vivi parte da minha vida entregando produtividade, entregando resultado e num determinado momento eu vi que aquele parabéns no final de um trabalho bem executado, ele é legal, né? Mas não é aquilo que te move, que te alimenta. Porque no fim do dia, tu vai chegar em casa,
tu vai te olhar no espelho e tu vai te deparar com as mesmas coisas. Tu só vai estar escondendo, né? Então, esse processo todo trouxe isso tudo à tona e foi muito difícil, né? Não vou dizer, nossa, que fácil. Não. Foi um processo muito difícil porque a gente já é difícil muitas vezes a gente ajudar problemas e erros dos outros, né? Quando a gente acolhe uma pessoa e, enfim, tem essa amizade, né? Mas tu imagina tu viver um processo que tu tem que, tu mesmo, ali, tu e Deus identificar, né? Erros, questões guardadas. E aí é uma caixinha, né? Eu falo que Deus é tão legal que ele não invade as tuas caixinhas, né? Tu tem que permitir que as tuas caixinhas sejam abertas, tá? Então, a cada caixinha que eu ia permitindo abrir, eu ia conseguindo, né, viver esse processo e tudo mais. Tu acha que falta um pouco, às vezes, de autorresponsabilidade? Porque a gente olha para o cenário que nós estamos passando, independente do que seja, assim, o que você está passando em casa. Dificuldade financeira, um término, um fim de um ciclo de trabalho ou de relacionamento. E será que falta esse momento de parar e olhar para o seu próprio espelho? Porque eu sou da opinião de que quando a gente não olha para o próprio espelho, a gente repete os padrões até aprender, né? Eu tenho usado muito a questão da luta. O Joaquim, colocamos ele em um período de teste no jiu-jitsu e ele simplesmente ficou extremamente apaixonado. E existem processos que ele está passando, né? E hoje, particularmente, ele saiu chorando do treino porque ele desafiou um menino, que é faixa cinza, ele é faixa branca ainda, e ele desafiou o menino, que seria fácil ele lutar com o menino, ganhar do menino, né? Nem lutar, ganhar do menino. E aquilo ali doeu muito no meu coração. Na hora eu compartilhei assim com o pai dele, só que ao mesmo tempo eu pensei, ele precisa disso. Porque ele precisa respeitar o tempo e o processo. E eu fiquei martelando na cabeça dele o tempo todo. Não quero choro, porque você precisa respeitar esse processo. E ter autorresponsabilidade. Você desafiou uma pessoa que já está num nível a mais. Não é porque ele se dedicou mais, ele está mais tempo treinando. Será que muitas vezes, trazendo essa analogia, falta um pouco de autorresponsabilidade e uma junção de humildade para dizer assim, ó, peraí, só um pouquinho, preciso um pouquinho de ajuda. Eu preciso segurar na mão daquela pessoa, eu preciso assumir que essa parte aqui foi erro meu sim, né? Fazer aquele famoso de bater no peito e dizer que eu preciso de uma mão amiga. Falta muita autorresponsabilidade, faltou pra mim também, em muitos momentos da minha vida. Porque é muito mais fácil pro ser humano, e era muito mais fácil pra mim, culpar o outro, né? Ah, porque eu vivi isso há não sei quanto tempo atrás, porque eu vivi isso, porque isso aconteceu, olha o que aconteceu comigo. Então tu entra num processo de não trazer a autorresponsabilidade e automaticamente, muitas vezes tu nem querendo, tu entra num processo de vitimização. E quando tu te autorresponsabiliza, aí eu noto que as coisas começam a mudar de fato na tua vida, né? A autorresponsabilidade, ela traz um compromisso de tu querer realmente ser uma pessoa melhor. E aí aquela dor que tu acha assim, e às vezes eu ouvi pessoas falando assim pra mim, nossa, mas parece que tu gosta de sofrer, né? Vivendo num processo e tudo mais. E não é uma questão de gostar de sofrer, mas quando a gente aprende que, tá, se eu tiver autorresponsabilidade, vou olhar pra isso, vou mudar, vou me transformar, eu posso ir para a próxima caixinha, né, como a gente falou, e de novo, e de novo, e de novo, e se lapidando. A gente nunca vai ser perfeito, né? Mas a gente precisa buscar as nossas autorresponsabilidades pelas coisas. E a autorresponsabilidade, ela é mascarada nesse mundo que a gente tenta entregar tudo para buscar uma perfeição, né? Porque é o que a gente vê, né? A gente vê só as coisas bonitas nas redes sociais. A gente vê todo mundo sempre trazendo só o que é feliz. Eu não vou ir para uma rede social, eu não vou sentar contigo, se eu não te conheço tão a fundo, e chegar e falar de problemas, né?
Então, a sensação que sempre passa é que o outro está vivendo na perfeição e eu também me cobro para ser assim. Então, nesse ciclo que não acaba nunca, a gente foge das autorresponsabilidades. E nesse ciclo vicioso, que acaba sendo um vício, né? Eu negociar meu tempo ao olhar várias coisas rolando a tela do celular, me comparando com algo que muitas vezes eu não conheço profundamente, 90% das vezes, nesse ciclo vicioso, no universo nosso, feminino, qual é a parcela de autorresponsabilidade que a gente ainda não viu? Parcela de autorresponsabilidade que a gente ainda não viu. Acho que muita, muita. Olha, vou te dizer que grande parte, porque a gente, na verdade, tem a autorresponsabilidade, né, com a gente, mas tem uma outra responsabilidade muito grave, né? Porque quando a gente também tenta mostrar só o lindo, a gente estava falando sobre filtros, né, do Instagram e tudo mais. Quando a gente tenta distorcer a realidade das coisas para as pessoas, a gente está provocando nelas um peso enorme também. Uma vontade delas, daqui a pouco, de viver a vida como a tua vida. E não é. Cada um tem a sua vida, cada um tem seu processo, né? Eu tenho uma amiga que, algum tempo atrás, ela é mais nova do que eu, e algum tempo atrás ela questionou: ah, mas tu já tá na tua vida, né, com determinadas coisas, relacionamento, cargo, carreira, né, digamos assim. E eu disse: olha pra tua idade, mas independente da tua idade, olha pro teu processo. Olha o processo que tu tá vivendo. Ali na frente as coisas vão acontecer pra ti também. Mas eu tive que passar por um processo todo, né, até chegar em determinados lugares. E provavelmente eu vou passar por outros processos ao longo da minha vida e vou estar em outros lugares, né? Então eu acho que a gente também tem que cuidar muito disso, sabe, Jé? O que a gente coloca pra fora. Uau. A gente tem eu digo assim, o ser humano ele tem um poder na mão, e eu que sou da área da comunicação ainda eu vejo isso muito mais ativo. A gente tem uma voz, a gente tem um poder de influência em pessoas, e todo ser humano tem. Não é porque é só da área da comunicação, né? Às vezes é mais desenvolto, né? Mas a gente tem um poder de influência muito grande. Então, a gente tem que usar essa influência para o bem, né? A gente tem que usar essa influência para ajudar o outro, para, como a gente estava falando antes, deixar ser vulnerável, trazer o melhor. Eu falo que eu gosto muito, e isso é o que me movimenta, inclusive no trabalho, assim, enxergar o potencial das pessoas, sabe? E trazer para fora esse potencial, sabe? Às vezes está escondidinho ali, traz esse potencial para fora, sabe? Então, é isso que me move. As pessoas muitas vezes só precisam de um ponto de luz para conseguir se olhar melhor, né, no próprio espelho. Qual é a crença mais forte que a Mari precisou abandonar para conseguir colher os frutos que hoje ela está colhendo? E eu digo esses frutos, a gente falou muito do processo nos bastidores, né? A gente se aprofundou mais na parte do teu processo. E muitas vezes esses recortes que acabam vendo a parte só dos frutos, a gente não consegue, né, compartilhar o que eu precisei abandonar ou o que eu precisei renunciar. Quando eu falo de crença, é aquilo, né, que a gente vem trazendo desde lá da infância, que muitas vezes surgiu através de uma memória. O que a Mari precisou abandonar para hoje conseguir estar nessa versão, conseguindo desenvolver pessoas, trazendo luz para o palco das pessoas, realmente sendo essa noiva que está quase indo para o altar? O que a Mari precisou abandonar? Me veio duas palavras principais assim na cabeça, e uma vou explicar, que é rejeição. Mas eu não tive uma família que me rejeitou, bem pelo contrário. Eu tive uma família, tenho uma família que me amou assim de uma forma linda. Tenho pais incríveis, irmão, cunhada, sobrinhos maravilhosos. Muito amada, mas eu tinha um sentimento de rejeição. E eu tive que abandonar ele. Quando eu contei a história de me sentir realmente amada, quando eu conheci o amor de Deus, eu abandonei esse sentimento. E isso foi um ponto de virada na minha vida total. Mas outra palavra que me veio quando tu falou foi a autossuficiência, né? Eu
eu tive que abandonar esse pensamento e eu acho que isso foi uma das coisas mais difíceis, de sempre eu faço, eu consigo, porque eu quero, porque eu, né? E nessa história do eu, a gente sempre fica um pontinho de adoecer, né? Então, não é sobre nós, né? Acho que a vida não é sobre nós. Se a gente tiver um olhar que é sempre sobre o outro que vai vir perto da gente, né, e tudo mais, a gente teria uma vida bem diferente, né? E então eu não sou autossuficiente e falo isso de boca cheia e às vezes as pessoas se chocam. E talvez algumas se choquem também, porque não é algo que eu tenho falado, né, com tanta frequência, assim. Mas esse processo me levou a entender que a Mari não é autossuficiente. Nenhuma mulher é autossuficiente. E tá tudo bem a gente não ser autossuficiente. É mais leve, a vida é mais leve. É mais leve. E tu vê esperança nesse nosso universo, um mundo... Esse, eu te confesso que é uma missão que brilha meus olhos, tá? Como eu mencionei. Ver mulheres se elogiando, colocando umas às outras acima, dizendo teu olho é lindo, eu amei a tua roupa, eu amo a tua inteligência, eu admiro a tua força. Hoje a gente pode ter ciclos abençoados, hoje eu falo com muita propriedade, sempre honro as minhas amigas, eu tenho um ciclo assim muito forte, onde é natural assim, uma elogiar muito a outra e também dar a mão quando, opa, tá aqui, tá errado, vem por aqui. Tu vê esperança desse universo, de movimentar essa massa do nosso universo feminino? Vejo porque eu vejo o seguinte, assim como os exemplos ruins, né, arrastam, os exemplos bons também podem arrastar, né? Então, se a gente, por exemplo, ficar pensando assim, se eu não falar para determinada pessoa, se eu não mostrar para determinada pessoa, é só uma. Sim, se for uma, aquela vai fazer para outra e para outra, né? E a gente tem que ensinar as mulheres que chegarem perto de nós, né? E suas amigas são exemplos disso, as minhas também, de que não parem em nós, né? Se eu fui acolhida, se eu fui acolhida em determinado momento da minha vida, eu também vou acolher outra, logo ali na frente. E isso é o que mais acontece, né? Depois que eu passei por um momento de acolhimento, eu tive a oportunidade de acolher outras pessoas, outras mulheres. E isso acho que é o legal da vida, né? Por isso que eu falei ali, não é sobre a gente, é sobre os outros. Porque às vezes o processo que a gente vive, né, muda, nos transforma, mas nos transforma para que a gente atinja outras pessoas. Tu é exemplo disso, tu mesmo estava me contando. Todo o processo que tu passou hoje te traz a ter um programa que fala sobre isso e que dá voz para isso. Então, teus processos também não foram sobre ti. Verdade. Teus processos estão atingindo outros. Mari, para finalizar, a gente tem uma tradição forte aqui do Entre Nós de deixar uma mensagem para a próxima mulher, mesmo sem te saber quem é. A pessoa que te deixou uma mensagem foi a Vivi e ela deixou a seguinte fala: acreditar em você, mesmo que o mundo fale totalmente ao contrário. Enfatize o que você é, eu posso, eu quero. Olhe para o passo da tristeza e traumas e traga o maior testemunho através dele. Eu não estou aqui por qualquer motivo. Eu acho que o maior testemunho você já está dando, né? Eu gostaria que você deixasse uma mensagem para a próxima mulher. E curiosamente, a frase que eu mais ouvi da minha avó era eu posso, eu quero, eu consigo, que ela deixou aí. Então, tem uma mensagem para eu deixar para a próxima mulher, então, é que ela busque a felicidade verdadeira, sem cobranças, sem se sentir suficiente, né? Sem se sentir com cargas e pesos que não são dela, né? Que ela consiga viver a vida com leveza, encontrando realmente o amor, mas o amor verdadeiro que transforma,
um amor que liberta. E eu não tô falando de relacionamentos. Eu tô falando de um amor que transforma, um amor que liberta, cura e faz com que a gente reconheça o quão lindo é ser mulher nessa vida. Perfeito. Quero te agradecer muito por ter aceitado o convite. Foi uma honra estar aqui com você. Eu te agradeço. Muito obrigada por aceitar esse movimento e conte comigo nessa jornada. Conte comigo também, já. Como tu falou, a gente somos mulheres que elogiam e tudo mais. Eu já te elogiei, mas te elogio publicamente agora. Do quanto eu te admirei, gostei de te conhecer, mas admiro tua história mais ainda agora. E te desejo sucesso. Para nós. E que tu prospere nesse projeto para que tu atinja realmente outras pessoas. Amém. O Entre Nós fica por aqui, mas eu te convido para acompanhar o restante da nossa grade de programação. Até a próxima quinta.